Amados, eu quero meditar com vocês hoje sobre uma mensagem que tem falado bastante ao meu coração nessa semana. Sobre, literalmente, o tema dessa ministração. Vocês não estão aí, os slides não estão funcionando. Isso é temporário, irmãos. Eu creio em nome de Jesus que nessa semana, no máximo na próxima, a nova projeção está chegando para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Você fica feliz com isso? Amém? E eu queria que você deixasse tudo agora. Pessoal que está aí no hall, se estiver aí no hall de entrada, que puder vir para o culto, a mensagem é mais importante que qualquer outra coisa nesse momento. Isso, quem estiver por aí. Ô Jesus, pastor é enjoado, né? Mas pastor é pastor, irmãos. E eu sou salvo, em nome de Jesus, amém. Queridos, então, a projeção não está aí, mas o tema dessa ministração de hoje é fogo no coração. Fogo no coração. E eu quero falar sobre isso contigo. Eu não estou te ouvindo, tá, meu filho? Não estou te ouvindo, não. Isso. E eu quero falar com você nessa noite sobre isso, sobre esse fogo e esse desejo que as nossas almas precisam ter. Entenda uma coisa, eu tenho visto uma geração de crentes que vivem no lugar certo, isso é, professam que são crentes, falam que são crentes, até saiu essa semana e foi noticiado aí em todos os veículos de comunicação, o número de evangélicos no Brasil cresceu muito, né? E foi uma das religiões, podemos dizer assim, que mais cresceu nos últimos anos. E eu não sei se você viu isso, mas saiu que quase 30% da população brasileira são de evangélicos. E eu não sei se, eu confesso para vocês, eu não sei se eu me alegro com isso, ou se eu me entristeço. Porque, queridos, se você for parar para pensar, praticamente a cada 4 pessoas, uma é evangélica. E se a pesquisa fala, o censo diz que é em torno de 29%, se você forçar um pouquinho, quase que a cada 3 pessoas, uma é crente. Meu irmão, será que uma pessoa não consegue tocar no coração de mais 3 pessoas e impactar a vida de mais 3 pessoas? Por que eu estou te falando isso? Porque, queridos, era para o Brasil estar pegando fogo, irmãos. Era para o Brasil estar sendo consumido pelo fogo do Espírito. Era para milagres estar acontecendo. A cada 4 pessoas, uma é crente, irmãos. Ou deveria ser. Só que o problema é que eu tenho visto uma geração que vive no lugar certo, isso é, no Evangelho, na presença, mas a intenção do coração de forma equivocada. E pasmem vocês, hoje a gente já vê pessoas dizendo que são evangélicos não praticantes. E pode. Evangélicos não, o que você é? Eu sou evangélico. E alguns tratam esse relacionamento com Jesus, porque entenda, irmãos, o Evangelho de Jesus, ele não é uma religião, ele não é um censo do IBGE, ele não é nada disso. O Evangelho de Jesus, o relacionamento com Jesus, é um relacionamento de coração, é um relacionamento de vida. E não tem como, queridos, não tem como você ter um relacionamento não praticante. Eu sou casado com a pastora há 21 anos. Glória a Deus. Não teria como nós sermos casados há 21 anos e falarmos que nós vivemos um casamento não praticante. Apesar que tem uns casais por aí, e vou abrir um parêntese, que tem uns que é não praticante, nisso aí mesmo que você entendeu. Queima ele, Jesus. Trata com ele, Senhor. Sacode a cama dele, literalmente, Jesus. Não tem como você ter relacionamento de coração e esse relacionamento ser não praticante.
Eu tenho visto uma geração que trata o relacionamento com Cristo das mais diversas formas. Às vezes trata o relacionamento com Cristo como um encontro casual de domingo. Às vezes trata o relacionamento com Cristo como uma religião social necessária. Não, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, meu pai, todos esses foram crentes e eu estou seguindo a família. Não, eu preciso ter uma religião, eu não posso ser sem religião. E aí tratam o relacionamento com Jesus como se fosse uma religião necessária. Alguns tratam estar com Cristo como um amuleto de proteção, do tipo, eu preciso estar com Jesus para Ele me livrar de todo mal. Outros tratam Jesus como um ativismo de serviço, e só estão para fazer. Tem outros que tratam Jesus como um banco, como um abençoador, como um cuidador dos seus negócios. Tem outros que tratam Jesus como uma muleta, como um amparo para as suas dores e para as suas doenças. Ei, meu querido, eu não vou entrar no mérito pelos motivos pelo qual você tem se relacionado com Jesus, mas eu quero te dizer uma coisa: os motivos que te trouxeram até aqui e a forma como você enxerga Cristo precisa ser evidenciada por um amor autêntico e genuíno ao nome de Jesus, porque não existe relacionamento de coração sem amor, queridos. Não existe. Eu tenho dito isso constantemente nesse altar, que estar em Jesus não é sobre ter, não é sobre possuir, não é sobre ter alguma coisa. Jesus mudou. Jesus me fez passar no concurso, Jesus me deu uma casa, um carro, Jesus me fez fazer uma graduação. Não é sobre isso, é estar em Cristo Jesus. Você precisa entender que é sobre um relacionamento de amor, um relacionamento de coração para coração. São duas pessoas se amando, o amado e a amada, a noiva do Cordeiro, esperando pelo grande dia, aonde ambos estarão juntos para toda eternidade. E você precisa entender que não existe amor, não existe relacionamento sem amor. Você não ama um encontro de domingo, você frequenta apenas um encontro de domingo. Você não ama uma religião, não, você professa que você tem essa religião. Você não ama um amuleto de proteção, você usa esse amuleto. Você não ama um ativismo, você se prende ao ativismo. Você não ama um banco, você não ama um amparo, você não ama nessas coisas, porque você precisa entender que o que sustenta o relacionamento do salvo com o Salvador, o que sustenta o relacionamento do discípulo com o discipulador, aquele que sustenta o relacionamento do amado para aquele que é desejado, é o amor, queridos. É o amor. Você precisa entender isso. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, 8. Um dia a liturgia vai acabar. Um dia a profecia vai deixar de acontecer. Um dia os ensinos, os estudos bíblicos vão acabar. Isso está lá em 1 Coríntios 13, 8. Um dia a profecia, línguas, conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor, o relacionamento do amado com a sua amada, o relacionamento do noivo com a noiva, o relacionamento daquele que deseja para o desejado, esse vai durar para sempre, porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o que existe hoje, nem o que existe no futuro, nem as potestades, nem os poderes, nem a altura e nem a profundidade, e nada na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso está lá em Romanos 8, 38 ao 39. Pode abaixar 10 centavos aí, Bruno, porque eu estou empolgado. Então entenda, o amor arde, como nós lemos no texto, o amor arde como um fogo,
como labaredas mais intensas. Não tem como nós vivermos uma geração que fala que ama Jesus, que fala que é evangélica, que fala que tem Cristo no coração, que fala todas essas coisas, mas não queima por amor. Você não consegue queimar se não for por amor, irmãos. A religião não te faz queimar. O ativismo religioso não te faz queimar. De usar Jesus como um amuleto, uma proteção, um abençoador, não faz você queimar. Essas coisas não queimam você. Porque o que nos queima é o amor. E tem duas coisas, irmãos, que só serve quente. Um é um café bem coado e passado. E outro é amor, queridos. Não, pastor, tem café frio. Não, aquilo é bebida, é qualquer outra coisa. Café raiz, passado naquele coadorzinho de pano, né? Com aquele cheirinho bom que sobe na casa. É quente, queridão. Café morno não presta. E o amor morno, xoxo, capenga, anêmico, também não presta. Você precisa entender, essas coisas que eu disse agora atrás não fazem você queimar. Só o que te move, o que te queima é o amor por Jesus. E quando eu falo de amor, do noivo para a noiva, de Jesus para a sua igreja, do meu coração para o coração do mestre, do seu coração para o coração do mestre, é inevitável que eu lembre de Apocalipse, capítulo de número 2. Quando o Senhor está escrevendo para as igrejas, das 7 igrejas da Ásia, e em capítulo de número 2 de Efésios, o Senhor fala para a igreja de Éfeso, a igreja do amor. E o Senhor fala para a igreja de Éfeso, e eu acho muito interessante, e eu não li pela manhã, mas eu vou ler com você todo o texto agora à noite. E o texto lá em Apocalipse vai te dizer a seguinte coisa: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: estas coisas, aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tem provado os que dizem ser apóstolos e não são. Você descobre, você mostra os mentirosos, e tem suportado e tens paciência por causa do meu nome, e trabalhastes e não desfalecestes. Jesus está falando da igreja de Éfeso, a igreja do amor, e Ele está falando: olha, você tem uma conduta linda, você tem uma conduta exemplar, você não tolera o erro, você trabalha, você desmascara as mentiras, você é perseverante, você suporta as afrontas no meu nome, você odeia os nicolaítas. E para quem não sabe quem eram os nicolaítas, era um grupo, uma geração de religiosos que introduzia ensinos de libertinagem no meio do povo de Deus, falando que tudo era permitido, não tem problema, você pode à vontade, contanto que isso te dê prazer, contanto que você fique feliz. E qualquer coincidência com os dias de hoje, com alguns grupos que nós temos por aí, que se infiltram e dizem ser igreja falando isso, não é mera coincidência. Mas Jesus fala para a igreja e diz: olha, eu tenho isso, você está de parabéns, olha. Irmãos, Éfeso seria uma igreja exemplar nos nossos dias. E se nós formos levar para a individualidade de cada crente que trabalha, que não tolera o erro, que desmascara as mentiras, que é perseverante, que suporta as afrontas, que não tem um relativismo religioso, cara, qualquer um desses, você ia olhar e ia falar: parabéns, você é um grande crente.
parabéns, você é um grande crente. Mas o Senhor olha para a igreja de Éfeso e diz: mas eu tenho contra ti que você deixastes o primeiro amor. Eu tenho contra ti que o teu coração já não queima mais. Eu tenho contra ti que você já não está apaixonado por mim. Eu tenho contra ti que você não ama mais como você me amava antes. E eu vou te falar uma coisa. Se você olhar as nuances do texto, você vai ver que Jesus olha para aquela igreja e diz assim: arrependa-te. E entenda uma coisa: se Jesus manda a igreja de Éfeso se arrepender, é porque deixar de amar é pecado. Porque só precisa se arrepender quando há pecado. E o texto diz: arrependa-te. Arrependa-te, porque se você não se arrepender, eu vou retirar o seu candelabro. Aí talvez você não saiba o que significa, mas eu vou te explicar. Se você olhar no capítulo anterior, no capítulo de número 1, o Senhor vai falar dos 7 candelabros que representam as 7 igrejas. Sabe o que Jesus estava dizendo para Éfeso? Jesus está falando para Éfeso a seguinte coisa: ei, você pode trabalhar para mim, você pode perseverar nas doutrinas, você pode conservar os valores, você pode fazer tudo isso, mas se você deixar de me amar, você não vai ser mais a minha noiva, você não vai ser mais a minha igreja, você não vai ser mais aquela pelo qual eu desejo, pelo qual eu amo. Ei, querido, entenda uma coisa: não há religião em Cristo Jesus, não há relacionamento sem amor verdadeiro. Eu vejo uma geração hoje que bate no peito e falando que são conservadores. E eu não estou aqui pregando contra o conservadorismo. Pelo contrário, eu sou a favor mesmo da família tradicional, eu sou a favor mesmo que se mantenha princípios e valores, eu sou a favor mesmo que se cumpra a palavra, mas não adianta você viver todas essas coisas e o seu coração não queima mais por Jesus. Não adianta você falar que é crente do IBGE e do censo. Não adianta. Pastor, mas o senhor está pegando pesado. Não, não estou não. Sabe por quê? Porque muitos já não queimam mais por Jesus hoje. Muitos já não choram mais na presença dEle. Muitos já são indiferentes à sua presença. Acham que porque trabalham, não mentem, desmascaram a mentira, são perseverantes, suportam as afrontas em nome de Jesus, está tudo bem. Não está não. Jesus quer que você viva isso, mas viva num relacionamento de amor autêntico e genuíno com Ele. Eu tenho contra ti que deixastes o primeiro amor. Arrependa-te, Éfeso, e volte, porque nós trocamos e substituímos o amor. E quantos de nós já ouviu dizer: irmãos, eu estou indo para, se não me falha a memória, se eu ainda lembro ainda, para 32 anos de crente em Cristo Jesus, o meu Senhor. E eu ouvi dizer, falar: não, quando chegar lá na frente, você vai cansar, e você vai deixar. Começa empolgado, mas depois para, e depois desiste, depois para pelo caminho. A tendência é que pare. Não, queridos, não é para ser assim. Quanto mais você conhece Jesus, mais você se apaixona por Ele. Quanto mais você conhece Jesus, mais você deseja estar perto dEle. Irmãos, eu estou casado com a pastora há 21 anos, há 23 anos juntos. Eu não troco meu casamento hoje pelo que nós começamos a viver há 21 anos atrás. Sabe por quê? Porque a tendência de dois corações que se amam é aumentar cada vez mais a intimidade com o passar do tempo. E eu não estou falando de casamento, eu estou falando de vida em Cristo Jesus. Falar que é crente só para dizer para a família que é crente. Falar que é crente só para dizer que você tem uma religião. Falar que é crente só porque você se identifica mais com princípios e valores da Bíblia do que dos outros lugares. Não é sobre isso que Jesus quer para a tua vida. Não é sobre isso. Porque trocamos
substituímos o amor, o primeiro amor, por algo. Quando o Senhor diz para Éfeso, e diz: olha, Éfeso, você deixou o primeiro amor. Você tinha o primeiro amor, mas você resolveu deixar ele por outra coisa. Você tinha, mas você resolveu deixar ele e caminhar em direção a outra coisa. Você tinha, mas algo pelo qual você trocou e substituiu. E eu quero te mostrar algumas coisas pelo qual nós trocamos o amor de Jesus por essas coisas. E a primeira coisa pelo qual nós trocamos o amor de Jesus nós trocamos o amor de Jesus por uma ferida que nos fizeram. Irmãos, a Ana acabou de falar aqui, você pode ter sido ferido pela igreja, você pode ter sido ferido pelo ministério pastoral de muitos pastores por aí. Você pode ter sido ferido assim como eu fui ferido. Irmãos, você acha que eu estou vivendo há 32 anos no Evangelho de Jesus? 31. E você acha que eu nunca fui ferido? Não, irmãos. Eu já fui ferido por pastores, já fui ferido por ovelhas, porque tem ovelhas que ferem também. A gente acha normalmente, todo mundo chega sempre com aquele discurso: eu fui ferido pela igreja. Mas às vezes você não sabe o quanto você feriu a igreja e os seus líderes. Só que às vezes nós trocamos o amor de Jesus por uma ferida. O Cântico dos Cânticos, o texto que nós lemos, a amada diz que ela procurou o seu amado. Ela procura o seu amado, e no capítulo de número 4 ou 5, se não me falha a memória, diz que ela é espancada na rua. Na procura do amado, ela é espancada, batem nela, mas ela continua buscando o amado, ela continua desejando ele. Sabe por quê? Porque ela entende que o amor por ele é maior do que a ferida que fizeram a ela, o amor por ele é maior do que o mal que fizeram a ela. Então ela não deixa, porque ela está apaixonada por ele. Ah, meu querido, eu preciso que você entenda que nós não podemos trocar o nosso amor por Jesus por uma ferida que nos fizeram. Nós não podemos transferir para o outro. Nós não podemos transferir para o outro a honra do amor de Jesus. Sabe por que você se decepciona com as pessoas? Porque você coloca as pessoas num lugar que é só de Jesus. É só de Jesus. Nós estamos em processo de transformação, irmãos. Nós estamos sendo impactados e transformados à imagem e à semelhança de Jesus. É normal, é natural, podemos dizer assim, que às vezes eu fira o meu irmão, é natural. É natural que eu fira ou que eu seja ferido. Eu não estou querendo desmerecer a sua ferida, não. Mas eu estou querendo te mostrar que em Jesus há um amor maior do que a ferida que você está sofrendo. Eu estou querendo dizer para você, para que você olhe e não coloque a pessoa que te feriu na mesma posição de Cristo. Sabe por quê? Porque essa pessoa que te feriu, ela não morreu por você na cruz do Calvário, e Jesus se fez ferido e maldito por você. Ele te ama. Então, meu querido, não troque o amor por ele por causa das feridas que te fizeram. Ame a Jesus e dê a Jesus um lugar que é de Jesus, e dê às pessoas um lugar que é das pessoas. Não trocamos o amor por ele, por uma ferida que nos fizeram. Às vezes você está sentado aqui hoje me assistindo, e talvez você não vai nem querer depois saber de mim, depois dessa mensagem, tudo bem. Mas aonde você for,
Não troque o amor de Jesus por nenhuma ferida que te façam. Entenda, você está num processo grandioso de relacionamento de amor. E o amor de Jesus é maior do que todas as coisas. Amém, queridos? Às vezes nós trocamos o amor por um conhecimento. Às vezes nós trocamos o amor de Jesus por um conhecimento. Como assim, pastor? Nós conhecemos o Senhor, nós começamos a estudar, nós começamos a nos aprofundar na teologia, e aí então nós começamos a ficar frios e céticos enquanto a relacionamento. Oséias, capítulo de número 6, verso de número 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque quanto mais eu conheço, mais eu me apaixono. Quanto mais Ele se revela para mim, mais eu o desejo. Quanto mais eu busco, mais Ele se mostra para mim. E aí, queridos, deixa eu te falar uma coisa. O apóstolo Paulo vai te dizer a seguinte coisa: Ele nos fez ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pastor, o senhor está querendo dizer que é para nós não estudarmos mais? Não, pelo contrário, eu estou falando para você estudar mais, mas é para você estudar mais em Cristo Jesus, porque se o conhecimento que você está recebendo não está fazendo com que você se aproxime de Jesus, esse conhecimento não é de Jesus, mas cada vez que você estuda a palavra, e mais você deseja a palavra, mais você vai desejar aquele que te deu a palavra, e mais você vai querer se relacionar com Ele. Não é possível que nós tenhamos conhecimento, mas deixemos de ter relacionamento. Nós precisamos conhecer e prosseguir conhecendo. Irmãos, são, como eu falei com vocês, 21 anos casado com a pastora. E eu confesso para você que eu ainda não conheço todas as coisas. Amém? Grande é o meu ministério. Grande é o meu ministério. Não vem com manual, queridos. Mas quanto mais a gente conhece, mais a gente se apaixona. Quanto mais a gente conhece, mais a gente se deseja. E inclusive isso aí mesmo que você pensou. Aleluia! Glória a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O conhecimento teórico não pode te afastar de um Deus relacional. Você está ouvindo? Eu vou te repetir. O conhecimento teórico não pode te afastar de um Deus relacional, porque Ele é um Deus de relação. Nós deixamos de chorar, nós deixamos de queimar, porque nós trocamos o amor por feridas, nós trocamos o amor pelo conhecimento, nós trocamos o amor por outro amor qualquer. Por outro amor qualquer. Nós amamos a família, nós amamos o filho, nós amamos o casamento, nós amamos o trabalho, nós amamos tudo isso. E, irmãos, não é errado nenhuma dessas coisas. Não é errado nenhuma dessas coisas. Você precisa amar a sua família, você precisa amar a sua casa, o seu trabalho, as coisas que você faz. É necessário que você ame. Mas entenda uma coisa, 1 João vai te dizer que nós amamos, nós sabemos o que é amor, porque Ele nos amou primeiro. Se você não ama Jesus, tudo que você pensa em relacionamento de amor não passa de uma ilusão. Não passa de uma ilusão. E aí tem umas pessoas hoje que falam, não, minha família é meu primeiro ministério, e eu amo a minha família, é minha casa. E aí tem umas pessoas que saíram de um ativismo religioso para uma idolatria familiar. Tem pessoas que antigamente eram ativistas religiosos e viviam e idolatravam a igreja. Aí tem pessoas que deixaram isso, só que foram para outro extremo,
para a idolatria familiar. Amam a sua família mais do que a Jesus. Não, irmãos. Ela tem segurança, e mais uma vez eu vou usar o exemplo da pastora. Ela tem segurança do meu amor por ela, porque um dia eu olhei para ela e disse para ela a seguinte coisa: eu te amo, mas eu não te amo como eu amo Jesus. Eu amo muito mais Jesus do que a você. Muito mais. E a maior declaração de amor que um homem pode fazer para você é virar para você e falar: eu te amo. Mas eu te amo porque eu amo muito mais Jesus. E Jesus me faz amar você. E aí tem homens e tem mulheres que estão deixando família, casamento, trabalho, filhos. E estão deixando essas coisas ocuparem o lugar do amor de Jesus. Não, Jesus é o mais importante. Jesus é o primeiro. E essas coisas que eu falei são coisas que estão no topo da pirâmide de importância. O problema é que a gente tem uma geração que ainda está deixando Jesus, o amor por Jesus, por um amor secundário, por um amor banal, por um amor volátil, por um amor besta, por uma satisfação boba. Ai, eu amo meu bem-estar, então eu preciso ter um sábado, um domingo à tarde, eu preciso ir para o shopping. Na hora que a igreja de Jesus está se reunindo para adorar Jesus, aí você prefere deixar que estar com seus irmãos adorando para estar no shopping. Pastor, o senhor tem alguma coisa contra o crente para o shopping? Tenho. Se o crente estiver escolhendo primeiro o shopping, depois Jesus. Não, mas ele está lá adorando a Jesus. Está nada, queridos. Ele não está lá fazendo isso. Falava que hoje de manhã tem uns crentes aí, irmãos, que vêm para o culto e na hora do culto assiste jogo. Fala, Jesus. Irmãos, falei aqui hoje de manhã, sou flamenguista com honra e glória do nome de Jesus, aleluia, Jesus, obrigado por isso, Senhor Deus, obrigado, Jesus, obrigado porque chegou salvação na minha casa, obrigado, Jesus. Mas irmãos, o meu time, o Flamengo, não pode ver uma vergonha que me faz passar de vez em quando, é volátil, me decepciona. Eu não tenho como, irmãos, deixar de estar com a igreja de Jesus adorando o Cordeiro de Deus para sentar para ver um jogo de futebol do Flamengo. Pode ser a final do Mundial de 2025, que o Flamengo vai estar lá, em nome de Jesus. Pode ser isso. Mas eu não tenho como, porque Jesus é mais importante. O meu Flamengo às vezes me faz vergonha, Jesus me dá honra. O meu Flamengo me decepciona e meu Jesus me abraça todo o tempo, irmãos. Entenda isso. São nessas pequenas coisas que a gente começa a demonstrar que o nosso amor está se perdendo. Não é possível trocarmos o amor por outro amor. Não é possível trocarmos a importância que o amor dá a Jesus para a importância de darmos a nós mesmos. Às vezes nós trocamos a importância de dar a honra e o amor a Jesus, para dar honra e amor a nós. Estamos preocupados com a nossa aparência, com a opinião dos outros. Não, eu não posso chorar, eu não posso dar glória a Deus, eu não posso fazer, eu não posso me expressar, eu não posso dizer, porque o que vão pensar de mim? Não posso me derramar na igreja, não quero me expor. Lá no mundo fazia bagaceira, mas quando vem para a igreja precisa ficar com cara de um santo de pau oco, literalmente. Não! Mas o que vão pensar? Irmãos, como dizia o cântico quando eu me converti, a semana passada, foi recente, que dizia, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Eu não quero saber o que vão pensar. Eu não quero saber se vão falar que o pastor Júnior é chorão, que ele se joga. Eu não quero saber se vão falar que o pastor Júnior é expressivo porque ele prega assim, ó, parece um helicóptero com braço. Eu não quero saber, irmãos. Eu quero saber é que Jesus me amou e Ele me fez desse jeito e eu vivo para Ele e Ele para mim. E nós estamos num relacionamento sério de amor.
Nós não podemos nos derramar porque nós não queremos nos expor. Aí, tem a religião que vai te dizer que, não, isso aí é bobeira, tá chorando, é emocionalismo. Não precisa disso para ter relacionamento com Jesus. Será? Nós criamos conceitos para nós mesmos, para nos proteger ou para padronizar a glória do Senhor. Não é dessa forma. Ele é um Deus ilimitado e tem muitas coisas que muitos não conhecem, porque não se relacionam com Jesus verdadeiramente. Ou você já está com o coração tão contaminado pela religião, que acha que a religião já te mostrou tudo de Deus. Só que talvez você esquece o que Jesus disse em Jeremias 33:3. Clama a mim, bate um papo comigo, se relaciona comigo, e eu te mostrarei coisas grandes e ocultas que você não sabe ainda. Há um fogo do Espírito para ser derramado, a glória do Senhor para ser dada. O Senhor quer fazer com que a sua igreja queime mesmo por Ele, mas tem pessoas que não querem porque estão dentro de uma caixinha da religiosidade e dizem, não, eu não posso sair daqui, porque isso me protege e é mais importante o que vão pensar de mim do que eu me relacionar com Jesus. Não. Irmãos, me perdoe, mas eu fico pensando naquela mulher que chega diante de Jesus e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. E eu não estou chorando porque eu jamais vou conseguir fazer isso, não é por isso. Não é por isso. Mas eu estou chorando porque aquela mulher não se preocupou se iam chamar ela de vadia, de prostituta, de oferecida, de dada. Aquela mulher não se preocupou se as pessoas iam impedir elas de chegarem até Jesus. Aquela mulher não se preocupou com nada. Aquela mulher só se lançou aos pés de Jesus, ao amado da alma dela, e adorou Ele com todo o amor e com toda a intensidade. Talvez você precise sair do seu pedestal, da sua formalidade, e deixar que as pessoas falem mal de você, mas você viver o amor verdadeiro e genuíno com o papai e com o mestre. Porque você precisa saber se você está preocupado em agradar pessoas ou agradar Jesus. Aí tem aquelas pessoas que vão pelo outro lado, não estão preocupadas. Tem pessoas que estão preocupadas consigo, né? De se proteger. Pelo contrário, tem outras que estão preocupadas em que se fazer aparecer. E elas servem a Jesus, não porque amam a Jesus, mas porque elas querem demonstrar isso para aparecer aos homens. Não. Ei, meu querido, não é para uma performance. Nós não podemos estar preocupados com uma performance. Eu já falei com esses meninos daqui da igreja, vocês precisam treinar, vocês precisam se equipar, vocês precisam buscar, mas não é sobre uma performance, é sobre corações de adoração. Nós precisamos fazer o melhor para Jesus, mas não performar para os homens. É a orientação que eu dou a eles, é a seguinte coisa, nós não estamos aqui para fazer um show gospel, um entretenimento gospel, e não, eu preciso fazer com que o meu nome apareça. Ei, o nome que aparece aqui é o nome de Jesus, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o desejado entre os milhares, é sobre ele que nós estamos vivendo, amado. Não é sobre mim, não é sobre eles, não é sobre você. Se você está servindo a Jesus por fazer, se você está servindo não por um amor, mas se você está servindo porque você quer aparecer, mas não é por causa de um relacionamento com Jesus, pare com isso.
se você está fazendo alguma coisa que não é por amor de Jesus, mesmo que isso seja bom e tenha um bom motivo, eu quero te dizer nessa noite, pare tudo em nome de Jesus, mas pare e se converta agora e ore para Jesus e diga: Jesus, eu sirvo por amor a Ti e não por amor a mim, Senhor. Pare hoje, porque para Deus não é sobre o que você está fazendo, mas é quem você está se tornando por aquilo que você está fazendo. Se você está louvando, se você está tocando, se você está recebendo, limpando, ajustando o som, fazendo o que for, se não for por amor de Jesus, pare. Porque tem uma geração que vive próximo, mas tem deixado a intimidade. Esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim, diz Jesus. O meu povo me honra com os meus lábios, mas meu coração, seu coração, está distante de mim. Queridos, em nome de Jesus, eu oro, irmãos, para que os olhos secos voltem a ter lágrimas, queridos. Eu oro para que os olhos que estão secos voltem a ter lágrimas. Eu oro, irmãos, para que as línguas que estão paradas voltem a adorar. Eu oro para que cada coração queime na totalidade e não se preocupe em fazer em partes, mas que queira literalmente queimar na totalidade. Eu oro, irmãos, por uma igreja que tenha forças nas mãos, lágrimas nos olhos e fogo no coração, queridos. Eu trabalho por uma igreja. Que tenha forças nas mãos, lágrima nos olhos e fogo no coração. Se você tem queimado por Jesus, eu já termino falando isso. Se você tem queimado por Jesus, continua queimando, continua buscando. Pastor, mas vão falar, deixa falar, mas busque mais, porque é uma promessa para você. Jesus diz assim em Lucas 11:9, por isso eu lhe digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e ela será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta se abre. E se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir, queridos. Por uma geração que queima por Jesus, por uma geração que ama Jesus na totalidade, por uma geração que o seu coração queima por Jesus, por uma geração que não está preocupado em ter o conforto de estar em casa sentado assistindo o culto, salvo, sentado e satisfeito, não, por uma geração que está queimando o coração, por uma geração que está dizendo, vem Jesus, eu te desejo, vem Senhor, eu quero mais do Senhor, vem Jesus, eu quero mais da tua presença. Por essa geração, é por essa geração que nós estamos aqui, porque a palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, mas a mesma palavra diz que nos últimos dias Ele derramaria ainda mais do Espírito dEle. Então há uma promessa para aqueles que desejam, há uma promessa de fogo, há uma promessa de amor intenso, há uma promessa de relacionamento para aqueles que desejam viver. Você não precisa ser frio, você pode arder com o coração por Jesus. Você pode arder com o coração por Jesus. Você pode arder com o coração por Cristo Jesus. Fiquemos de pé em nome de Jesus.